Jin-Woo armou a morte de Kim-Shu de maneira que não parecesse feio pra ele na frente de outras pessoas. Ele fez isso para que ninguém percebesse que ele sabia que isso ia acontecer e então matou Kim-Shu. Ele queria que as pessoas pensassem que ele era inocente e foi atacado, e o anime cortou isso. Sung Jin-Woo está se tornando alguém cada vez mais e mais cruel com o passar das experiências que ele tem tido desde que se tornou um jogador com outros humanos. E embora o anime seja muito legal, top de linha sem sombra de dúvidas, um dos melhores animes dos últimos tempos que eu vi pelo menos, parece que ele tem diminuído um pouco esse lado mais sombrio, esse lado mais dark do Jin-Woo. É como se eles estivessem deixando ele menos cruel e calculista e mais bravo e corajoso, peito de aço. Eu acho que isso aqui é para dar mais dinâmica na adaptação, para deixar talvez a adaptação um pouco mais fluida ou um pouco mais entendível talvez, eu não faço ideia. Mas enfim, Sung vs Baruka foi insano, e eu vou te contar tudo que foi cortado e mudado, além de adicionado aqui, porque esse episódio foi insano. Eu sou Distinto, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal, porque eu sei que você não é inscrito ainda, seu safado. O que você está esperando para se inscrever aqui no canal? Já aproveita e ativa o sininho também para acompanhar as notificações e quando sair vídeo novo. E também deixa o gostei, porque não custa nada, é só um botãozinho que você aperta. Anda logo e se inscreve e dá o joinha. O grande destaque do episódio, sem sombra de dúvidas, é a luta entre Sung e Baruka, o elfo de gelo. E eu preciso dizer que na mesma medida que o anime amaciou o Sung, o deixando menos cruel e impiedoso, calculista, ele adicionou coisas que nos mostra a transição de Sung para virar alguém cruel e calculista, que é bem da hora que o manhwa não tem. Mas vamos começar com a luta contra o Baruka, porque tem muita coisa pra comentar. Começando do início, que é quando Kim-Shu partiu para cima dos sobreviventes de maneira maníaca e raivosa, tentando desviar a culpa de si mesmo para eles, porque a culpa de toda essa situação é dele. Ele errou feio em muitas decisões, mas ele queria culpar outra pessoa para se sentir melhor consigo mesmo e, claro, superior. Aqui, Jin-Woo já não dava nada para ele, porque ele presenciou quando que o Kim-Shu literalmente abandonou metade do grupo para a morte certa. Ele falou para eles sobreviverem sozinhos, enquanto ele e o resto iam lutar contra o boss. Se não fosse pelo Jin-Woo, ele os teria condenado à morte. Então, quando ele voltou para o acampamento daquele jeito, parecendo um maníaco, Sung apenas reconfirmou o que ele já pensava. E esse cara, obviamente, era um saco de lixo. E inclusive aquele tapão foi satisfatório, né, rapaziada? Porém, o anime errou nisso. Olha a cena na webtoon. Olha esse tapa magnífico que o Sung deu nele. No anime, o Sung segurou a cabeça dele e então jogou ele. Mas no mangá não. No mangá ele deu um tapão, sabe aquele tapão do sai da frente, moleque? Então, pessoal, pau. Aquele tapa foi tão bom que dá uma satisfação na sua alma. Não é nem que seu coração fica quentinho, a sua alma se regoziza de tão bom que ele foi. Sinceramente, eu acho que naquela hora um pouco mais de surra era necessária, porém o tapão lavou as nossas almas. Mas o que você achou dessa cena? O mangá ou a webtoon ficaram melhor? Comenta aí que eu quero saber, porque o tapão do mangá não tem nada que supere. E com a investida de Kim-Shu, os elfos do gelo seguiram ele até o acampamento. E assim começa a treta insana entre Sung e os elfos. Ao chegar, a primeira coisa que Baruka diz é que ele pensava que só tinham lixos nesse acampamento. Mas parece que ele estava enganado, porque Sung não é um lixo, ele parece ser alguém decente, pelo menos para o enfrentar. E então eles têm aquela confusão inicial sobre Sung não ser reconhecido como um humano pelos monstros e entende eles graças ao sistema. E isso é muito interessante, porque de certa maneira, se você parar pra pensar bem desde o começo do anime, Sung não é bem mais um humano, porque os poderes dele não são como os poderes de outros humanos. Ele é diferente desde que ele se tornou um jogador. Ele recebeu o trabalho de Monarca das Sombras através de um sistema único que existe apenas para o tornar muito mais forte e muito mais rápido, diferente de como o despertar funciona para qualquer outra pessoa. Ele é especial, ele é o escolhido, ele é um jogador, e agora ele é diferente dos humanos. Ele é como se fosse um humano premium, um humano melhorado, um humano diferente. E isso é algo que vai ser muito mais explorado mais pra frente, mas por enquanto é da hora que isso começou já a aparecer. Logo no começo do confronto, Sung pensa que Baruka não vai ser um oponente fácil, reconhecendo a força do seu oponente. Afinal, ele até mesmo confirmou que teve arrepios em sua espinha quando ele sentiu a aura do Baruka, o que significa que esse elfo é muito forte e o Sung realmente
trata ele como alguém de tal calibre. E é muito da hora também quando o Baruka ameaça Sung e ele recusa a oferta, porque obviamente os elfos estão em maiores números. Porém então o Sung manda que as suas sombras se levantem e vem aquele exército das suas sombras, e essa cena é sempre legal, não importa quantas vezes apareça, sempre vai ser insano ver essa cena. Porém mais pra frente vai ser ainda mais. Porém Baruka chama as sombras de Jinwoo de truque mesquinho, e ele não estava brincando, amigos, porque de fato é quase que mesquinho. Mesmo que as sombras do Sung estejam em maior número, os elfos e tropas inimigas são mais poderosos, tirando o Ygritte que era forte, mas o resto das sombras não se equiparava aos elfos. Claro, Sung tem o fato de que eles eram imortais, e por isso ele pode simplesmente os regenerar, enquanto seus inimigos ficavam cansados, feridos e desgastados, e isso era uma grande vantagem. Porém aquilo, a sua mana não é infinita, se ele ficasse sem mana, ele perderia essa batalha. E por isso ele queria acabar logo com o líder inimigo que era o Baruka. Porém, o problema é que Baruka é mais forte que Sung, estando em um nível completo acima. E é então que nós temos a cena que eu comentei no começo do vídeo. A cena que nos mostra a crueldade de Sung que o anime cortou. E claro que nos faz perceber o quão implacável ele está se tornando desde que ele se tornou um jogador. Porque ele mudou muito do começo até agora. Jinwoo sabia que seus soldados comuns não teriam chances contra Baruka. Só ele e Ygritte conseguiriam lutar. Então ele pensou que se ele tivesse uma sombra um pouco mais forte, ele conseguiria. E é quando ele vê a espada do Qingqiu no chão, moscando. E em seguida, ele olha pro cara que está caído, que ele derrubou aquele tapão de respeito. Ele vê a espada, vê o cara, ele precisa de uma sombra mais forte. Você entende o que eu tô falando aqui, certo? Neste momento, Jinwoo chuta a espada e joga ela para o lado do Qingqiu de maneira sutil, usando ela como se fosse uma alavanca para disparar para o Baruka, ao mesmo tempo que a coloca perto do seu outro oponente de propósito. E claro, ninguém percebeu que ele fez isso. Ele incitou o Qingqiu e ninguém viu isso. Mas vocês logo entenderão por que ele fez isso e por que foi tão efetivo. Mas aqui já nos mostra que já fazia um tempo que Jinwoo decidiu que ele iria transformar o Qingqiu em uma sombra e manipulou ele para fazer isso, sem que ninguém soubesse. Então sinto muito, se isso não é crueldade, eu não sei o que é. Mas se você já sabe como que ele faz isso e como que as coisas acontecem depois aqui, comenta aí que eu quero saber, porém não trapaceia, não assiste mais e depois volta pra comentar. Se você sabe, comenta agora. Já a luta seguinte entre Sung e Baruka foi meio diferente do anime. Isso porque, diferente do anime, Sung não lutou contra Baruka, ele quase que foi dominado pelo elfo. O anime deixou a luta mais dinâmica, fazendo Sung, embora mais fraco, conseguir lutar contra Baruka de igual para igual praticamente, apenas caindo um pouquinho para trás, sendo um pouco mais fraco. Mas não, nessa luta, o elfo conseguia desviar de todos os ataques do Jinwoo com a maior facilidade do mundo. Mesmo naquela cena onde o Sung usa o seu inventário para um ataque surpresa, tirando sua adaga lá do chão e colocando ela na cara do Baruka, Baruka desviou ela com uma adaga facilmente. O elfo não ficou surpreso com o ataque de Sung e já esperava por isso. Isso porque essa luta é uma luta com um propósito claro, o Sung apanhar e ter um desafio a superar. Isso aqui é literalmente o Sung ultrapassando uma parede, ficando mais forte. Porém, o anime meio que deixou o Baruka mais fraco, deixou mais fácil para o Sung Jinwoo rivalizar com ele, surpreender ele com ataques, meio que bater de frente com o elfo, que não deveria acontecer. E isso, embora deixou mais dinâmico, eu realmente não gostei, porque em Solo Leveling nós vamos ter várias lutas onde o Sung nem se esforça, ele aparece e ganha. Então aqui no começo do anime, quando ele está perdendo as lutas e precisa se esforçar para ganhar, é interessante que eles mostrem isso. Então essa parte especificamente eu achei meio sem sal, pra falar a verdade. Mas claro, mesmo com o Baruka dominando o Sung, ele ainda aproveitou muito a luta, ficou muito feliz e deu vários aqueles sorrisinhos de psicopata que os vilões Solo Leveling tanto dão na obra. Inclusive essa é outra reclamação seríssima que eu tenho, porque isso aqui eu achei mancada de verdade. Cadê os sorrisinhos, amigos? Olha essa cena do anime dele sorrindo. Agora olha essa do manhwa. Pô, temos que concordar que no manhwa ficou muito melhor. Os sorrisinhos de vilão do manhwa foram muito mais legais,
vilões muito mais psicóticos, digamos assim. Eles são mais emblemáticos. E se lembrem que um dos maiores charmes de Solo Leveling são esses sorrisos que os vilões dão. Isso é uma coisa que aparece na obra inteira. Pô, a capa de vários volumes de Solo Leveling são vilões com esse sorriso. Então no anime, eles não serem capazes de criar um sorriso desses. Pô, que é isso, irmão? É isso. Isso eu achei muito triste. E uma coisa que eu achei bem legal nessa luta é como o Sung realmente usou seu exército contra seus inimigos. Por exemplo, enquanto suas sombras lutam contra os elfos, os magos também atacam Baruka para ajudar seu mestre. Aí tem o Igris que está na sombra dele esperando ser chamado para lutar contra seu oponente. O fato das sombras estarem ativas e ajudando o Sung contra o seu oponente e não apenas voltando de fundo é bem legal, porque nos mostra que eles não se esqueceram delas, elas existem. Elas estão ali, elas importam. Afinal, nós temos muitas obras onde os aliados do protagonista, o seu grupo ou suas invocações lutam apenas de segundo plano e nem importam direito. Então aqui onde elas importam, é legal. E então chega a hora de finalizar Khenshu, que finalmente acordou pra vida. O cara é um rank A que quer entrar para a White Tiger, mas com um tapa do Sung, ele desmaiou e sumiu da batalha por um bom tempo. Esse cara é patético, na moral. E enquanto ele levanta, vendo a espada do seu lado que o Sung jogou, ele decide que vai matar o Sung. Tentar, pelo menos, né? E isso é justamente o que o Sung queria. Ele deu a espada para o Khenshu esperando que ele fizesse isso. Por isso que ele fala que o Khenshu é previsível, porque ele armou isso, ele queria que o cara fosse contra ele. Assim, ele finalmente convoca Igris, a sua sombra, que estava guardando para este exato momento. Igris estava ali para finalizar Khenshu e assim o auxiliar em seu plano, finalizando o caçador finalmente. E isso deu uma excelente desculpa para o Sung. Afinal, como a própria garota viu, ele foi atacado primeiro em sua luta contra o boss. Então matar Khenshu foi apenas autodefesa, foi apenas normal. E Sung queria transformar Khenshu em uma sombra desde o início, já que como um rank A, ele no mínimo poderia ajudar na luta contra o Baruka, diferente das outras sombras. E esse plano do Sung foi tão bom que até mesmo Baruka ficou surpreso quando ele viu o Sung matando o Khenshu e o transformando em uma sombra. E eu queria saber agora que vocês sabem o que aconteceu, vocês também ficaram surpresos com isso? Ou vocês sempre souberam que o Sung estava planejando tudo isso e não foi apenas sorte ou coincidência? Comenta aí que eu quero saber, porque de fato no anime eu achei que faltou essas cenas complementares. No anime faz parecer que o Khenshu apareceu e traiu o Sung, e não que Sung manipulou ele para o matar. E agora com Iron no seu time e Igris revelado, as peças estavam prontas para Jinwoo acabar com Baruka. E claro, lutando 3 contra 1, Sung finalmente começou a ganhar alguma vantagem, principalmente com os elfos tendo sucumbido e o seu exército imortal cercando o boss. E logo a luta acaba e Jinwoo então tenta pegar a sombra do elfo, mas ele falha, já que Baruka era muito mais forte do que ele. E aí algumas pessoas podem vir me perguntar nos comentários: ah, mas distinto, se o Iron, que é um rank A, virou sombra, por que o Baruka não vira também? E é simples, Baruka é muito forte e o Iron é muito fraco. Por exemplo, se o Baruka e o Iron lutassem, o Iron seria despedaçado. Enquanto se o Iron e o Jinwoo lutassem, o Jinwoo esmagaria o Iron também. Já se Jinwoo e Baruka lutassem, Jinwoo perderia. Porque mesmo que todos eles sejam rank A, Baruka é muito mais forte. É como se ele estivesse no pico do rank A, sabe? Um dos rank As mais fortes, por exemplo. Então, de fato, ele é muito mais forte que o Jinwoo e não pode virar uma sombra agora. E claro, ele ficou bem nervoso com isso, o que é bem engraçado. Outro detalhe que eu queria comentar que pra mim foi bem interessante é que na Guild White Tiger sobreviveram 3 pessoas, e não apenas 2. Foram 2 caras e aquela mina de rank B. Não foram apenas 2 pessoas, foram 3. Uma a mais. Agora, uma cena a mais que o anime adicionou e foi bem legal é a reflexão do Sung Jinwoo no seu banheiro sobre ele já ter matado 3 vezes seres humanos. E isso é legal porque dá meio que uma pista sobre a mudança de Sung. No original é muito sutil. Desde que o Sung teve aquele incidente com os lagartos, com o irmão do Hwang Dong-soo, ele começou a mudar porque ele vivenciou e viu o lado ruim dos humanos. Que os humanos podem ser seus inimigos,
que eles são horríveis alguns, que nesse mundo ele deve desconfiar de todo mundo. Então dali, Sung sutilmente foi mudando, ficando mais frio, mais cruel, mais implacável. Não teve tantos problemas mais em lutar contra outras pessoas. Mas aqui, essa cena dele refletindo traz mais complexidade, porque no manhwa nunca fala sobre Sung mudar. Nós vemos ele mudando e ficando mais frio. Aqui não, aqui ele se questiona, como se ele soubesse que ele está mudando, e não sabe se isso é uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, afinal ele ainda está em processo de mudança. Então essa adição, pelo menos pra mim, eu achei bem interessante, até porque isso meio que traz um paralelo também, porque da mesma forma que ele está mudando e ficando mais frio, implacável e cruel, ele também está deixando de ser um humano ao se tornar um jogador, e isso é muito da hora. Agora, além disso, teve a briga dos Rank S, que foi igualzinho, não muda muita coisa, e o urso polar virando sombra, o famoso Tank. Mas além disso, nada muito relevante para comentar aqui. E vocês, família, gostaram do episódio? Vocês queriam que essas mudanças do Sung aparecessem no anime e ele ficasse mais cruel, mais implacável, mais frio? Ou vocês gostaram que o anime deixou ele mais leve, meio que transicionando até essa fase? O que vocês acham? Comenta aí, vamos conversar nos comentários. E se você gosta do Solo Leveling, aqui tem mais vídeos que você pode aproveitar. E não se esquece de se inscrever no canal, porque eu sei que você ainda não é inscrito, safado. Se inscreve aí, cara, não custa nada. Essa é a sua missão de hoje. Se inscreve no canal e deixa o gostei para me apoiar. Agora, eu fui.